Meus queridos irmãos, na última mensagem pregada pelo irmão Dinho, vimos um milagre da multiplicação dos pães e peixes. Um milagre digno de registro, ao ponto dos 4 evangelistas, dos 4 evangelhos, registrarem esse milagre. Lá nós temos Jesus se compadecendo das multidões. Elas eram como ovelhas que não tinham pastor, eram ovelhas dispersas. E Jesus reage a essa dispersão com misericórdia. Essas ovelhas que não tinham pastor são então ali servidas primeiramente através do ensino. Jesus ensina as multidões. No deserto, Cristo comissiona os seus discípulos a servirem as multidões com a provisão que o próprio Cristo dá. Quando Jesus faz com que 5 pães e 2 peixinhos alimentem uma multidão de milhares. Milhares se fartam, sobram 12 cestos ali ainda com pães e peixes. Naquele deserto nós temos uma cena que remete à realidade que o próprio Senhor, assim como quando libertou os hebreus na peregrinação à terra prometida, alimentou a todos, eles se fartaram, ali Cristo também no deserto está fazendo isso. É uma imagem que remete ao povo no deserto. O povo é libertado do Egito, o povo está indo rumo à terra prometida, é alimentado por Deus, e agora o povo que há de ser liberto, há de ser transformado, regenerado por Cristo Jesus, está sendo ali alimentado também. Cristo revela mais uma vez o seu poder divino. Ele é aquele que pode multiplicar pães e peixes, e ele se identifica com o Pai. Assim como o Pai alimentou as multidões no deserto, agora o próprio Filho está alimentando o povo. Há aqui o reforço da figura que nós já vimos lá em Marcos capítulo 1, em que o povo de Deus, agora no reino de Deus, realiza um novo êxodo, servido por e servido de Cristo, rumo ao gozo celestial. Nós temos então conectado a esse episódio em que Jesus serve as pessoas ali no deserto, a uma tribulação enfrentada pelos discípulos. E agora essa tribulação no barco não tem mais a presença de Jesus no barco. Os discípulos estão sozinhos durante a tribulação. E então Jesus se revela, acalma o temporal, porém ainda resta um tormento no final do texto, no coração dos discípulos. Jesus aparece, acalma o vendaval, ele entra no barco, mas os discípulos continuam perturbados interiormente, sem entender o que aconteceu no deserto e sem entender o que está acontecendo ali. Fica então para nós a pergunta: como podemos nós continuar confusos diante da revelação da glória de Jesus? Como trazer essa paz que Jesus revela no exterior para dentro dos nossos corações e mentes? Amém? Vamos então para a exposição. Vamos ler o versículo 45 ao 46. Nesse primeiro momento em que nós temos Jesus e os discípulos, quando Jesus se recolhe para orar. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Veja, meus irmãos, que Marcos deixa bem claro que foi Jesus quem mandou os discípulos a embarcar. Não foi uma decisão deles, eles não escolheram ir para o mar, eles não escolheram enfrentar aquela navegação à noite. Foi o próprio Jesus que ordenou, foi o próprio Jesus que disse: olha, embarquem e vão. Tal qual o episódio em que Jesus acalma a tempestade, lá em Marcos capítulo 4, é Jesus quem dá o comando. Lá Jesus disse: atravessem para outra margem, e aqui é o próprio Cristo também que determina isso. É Ele quem dá o comando para os discípulos irem a algum lugar. Ainda que no meio do caminho haja alguma intempérie. Observe, irmãos, que há uma pressa no comando de Jesus. O texto aqui no português talvez não nos auxilie isso, mas dá para perceber. Versículo 45 aí tem, né? Logo em seguida.
Ou seja, isso está conectado com a multiplicação dos peixes lá no deserto. Houve a multiplicação e logo em seguida é Jesus que diz: olha, passem para outra margem, olha, entrem no barco e passem para Betsaida. A pressa, meus irmãos, de Jesus, aparentemente é por causa daquilo que nós vemos em João. Quando Jesus multiplica pães e peixes no deserto, há uma congregação de pessoas ali para um messianismo apressado, uma vontade de declarar Jesus como rei. Aparentemente, a pressa de Jesus está relacionada a isso. Os discípulos poderiam muito bem serem inclinados a se somar, a se ajuntar a esses que querem fazer Jesus como rei naquele momento. Então Jesus não quer que isso aconteça, pega esses discípulos e os comissiona a irem embora, a zarparem, pegarem o barco e irem lá para o outro lado, enquanto ele mesmo, pacificamente, despede aquelas multidões. Então Jesus precisa remover os discípulos para os discípulos para poder despedir a multidão e evitar ali um motim revolucionário. O destino então é Betsaida, ali diz do outro lado da Galileia, mas não seria assim do outro lado da margem, é uma outra região. E veja que é um gracioso livramento da parte de Jesus para que aqueles discípulos não se envolvessem num trágico movimento de fazer Jesus um rei militar e não um rei que redime pecadores. Após a saída da multidão, diz o texto da gente que Jesus sobe para o monte para orar. E enquanto os seus discípulos iriam talvez descansar, talvez continuar a missão, Jesus então está subindo ao monte para a solitude, mas não para a solidão. Ele está indo para ficar a sós, mas não um a sós sozinho, mas para buscar o Pai a sós. E aqui para a gente é importante, porque em Marcos, Jesus é registrado em oração ao Pai em 3 momentos. A gente tem isso em Marcos capítulo 1, agora em Marcos capítulo 6, e vamos ter novamente lá em Marcos capítulo 14. E para Marcos existe uma situação específica em que Jesus ora e ele faz questão de registrar, que é sempre à noite, em um local solitário, com os discípulos distantes e após os discípulos falharem em compreendê-lo. Então sempre existe uma falha por parte dos discípulos, eles não compreendem a obra de Jesus, existe uma intenção geralmente da multidão em fazer Jesus ser alguém que ele não é, e depois disso ele se recolhe para orar. Parece que Marcos quer destacar que Jesus sempre busca o Pai para reorientar o seu coração em missão. Os homens querem algo dele, mas aquilo que a missão de Deus, aquilo que Deus impôs, propôs e Jesus se inclinou a fazer desde a eternidade, não é aquilo que os homens querem, e ele então busca o Pai para reorganizar o coração para cumprir a sua missão. Porque ainda não é tempo de Jesus ser, e nunca vai ser, né? O Messias que o povo quer. É tempo de ele ser o Messias que o Pai o enviou a ser. Então Jesus, diante daquele clamor de se tornar um rei, despede os discípulos, despede as multidões e vai para o monte orar. Esse texto que nós vemos, meus irmãos, ele inteiro, do versículo 45 até o versículo 56, ele não tem uma tônica central. A gente vai lendo e vai perceber que existem vários textos que têm uma mensagem profunda, que tem uma mensagem a ser destacada, não tem uma mensagem central. E o primeiro ponto que nos traz o destaque nesse texto é esse, em que nós vemos Jesus saindo para orar ao Pai, enquanto os discípulos vão precisar dele daqui a pouco. Jesus sobe para o monte orar e os seus discípulos saem confusos em missão. Vamos para a segunda parte do texto. Jesus então acalma a tempestade, versículos do 47 ao 50. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar, versículo 47 agora. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário,
foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela 4ª vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma, e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende coragem, sou eu, não temais. Somente até aqui. Diz o nosso texto que foi ao cair da tarde, pelo menos em algumas tradições tem isso, mas o melhor seria entender que fosse ali o início da noite. Então, cair da tarde, início da noite, os discípulos seguem ali em navegação, e diz o texto que nesse horário o barco já estava ali no meio do mar. Estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ou seja, o barco já havia se distanciado, estava nas águas termas do mar da Galileia. Estava longe. Geralmente a navegação ela não era paralela, né? Você ia mais para o centro e depois retornava. E Jesus estava ali ainda em terra, mas Jesus, diz o texto, que os vê. Jesus está no monte, Jesus está em terra, mas ele continua vendo os seus discípulos. Veja, meus irmãos, que a missão em terra, que a missão Jesus está na terra, não é que Jesus esteja sobre uma porção, sobre um banco de terra, e por isso ele está próximo do local que os discípulos passariam pela tribulação. Porque essa é uma tentativa racionalista de explicar o texto. Alguns distorcem o texto para dizer que Jesus está num banco de areia, e ele está bem pertinho do barco. Então Jesus não andou sobre o mar diretamente, ele andou sobre um banco de areia, que deu a impressão que ele andou sobre. Não é isso que o texto está dizendo. Jesus, quando ele fala que Jesus está em terra, é para fazer um contraste com os discípulos no alto mar. Jesus está no monte, em terra, enquanto os discípulos estão no alto mar da Galileia, que não é um mar, né? A gente sabe que é o lago. É claro que é uma referência, portanto, de que Jesus permanecia no monte, na terra, enquanto os discípulos, em contraste, estavam no meio do lago. É uma preparação para um milagre que Jesus vai realizar logo a seguir. É muito interessante, meus irmãos, e vale a pena a gente destacar isso, porque é interessante no texto e consolador para nós o que nós temos aqui. Que enquanto Jesus ora, os seus olhos estão voltados para os seus discípulos. Jesus está orando e o versículo 48 diz que Jesus está vendo que eles estão cansados de remar. É consolador saber que enquanto Jesus ora, os seus olhos estão atentos às dificuldades que os discípulos passam nas suas navegações. Nós sabemos por Marcos que foi um vento que veio em contrário. Então eles estavam navegando e o vento veio em oposição. Quanto tempo essa peleja durou nós não sabemos, mas dá para ter uma ideia, né? Pelo menos do final da tarde até a alta madrugada, a gente tem um período para que isso tenha acontecido. Se foi esse período todo da noite ou se foi um período curto, mas a gente sabe que Jesus estava com os olhos atentos sobre as dificuldades daqueles discípulos. Uma coisa Marcos deixa bem claro: quando Jesus vai para socorrê-los, é em torno da 4ª vigília da noite. É uma forma romana. Lembra que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para a igreja que estava em Roma, e essa era uma forma romana de contar as vigílias da noite. A primeira vigília de 6 às 9, a segunda vigília de 9 à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite até 3 horas da manhã, e a 4ª vigília, portanto, era de 3 horas da manhã às 6 horas da noite. Era nesse período, então, que os discípulos estavam ali na fase aguda da calamidade, quando Jesus vai ao encontro deles. A tormenta chega, Jesus não está no barco. No entanto, Jesus observa, Jesus vê e parte em direção dos discípulos que estão no mar. Veja, meus irmãos, que existe uma partícula aqui no nosso texto que às vezes passa desapercebida. Eu quero ler com vocês de novo. No final do versículo 48 diz assim: e queria passar adiante deles. A NVI, nesse momento aqui, não traduz tão bem, perde um pouco dessa ideia da intenção de Jesus. Jesus queria, diz o texto, passar pela dianteira. Ele não só queria chegar no barco e entrar, ele não queria somente acalmar a tormenta, ele queria que os discípulos vissem ele fazendo uma passagem, chegando na dianteira do barco,
para que eles os vissem surgindo, o vissem aparecendo na dianteira do barco. E é difícil entender por que é que Jesus queria fazer isso, mas nós temos algumas pistas. Provavelmente Jesus, ele queria surgir numa espécie de epifania, uma entrada que declara uma mensagem. Uma entrada que quando os discípulos vissem Jesus fazendo isso remetesse a algo do Antigo Testamento, a algo que está sendo repetido, mas não porque esse é o ato secundário, mas porque todos os atos anteriores apontavam para esse. Agora é a grande revelação. No Antigo Testamento, a epifania ou a teofania, a revelação de Deus, acontece em alguns momentos com essa característica de Deus passando. Por exemplo, nós devemos lembrar, e logo de cara, eu acho que lembra isso, Moisés vendo o Senhor. Que o Senhor, ele se revela de passagem. Ou em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, onde Deus também se revela de passagem. Mas existe um texto que eu acho que é o mais forte, porque ele liga a tormenta, ele liga a dor, ele liga ao Senhor passando de passagem, o Senhor andando sobre o mar, que é Jó. Vamos lá para Jó, por favor. Capítulo 9. Versículos 8 e 11. Quem estende sozinho os céus e anda sobre as ondas do mar? Versículo 11. Ele passa perto de mim, mas não vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Jó, ele está aqui trazendo no livro de Jó, aqui essa porção está falando de um Deus que ele é totalmente outro, no sentido de que ele é incomparável, ele é totalmente distinto, ele é único, ele está acima sobre de todas as coisas, mas Jó, na sua calamidade, não percebe. Mesmo que ele esteja realizando uma epifania, uma revelação, ele está passando adiante dele. Eu acho que esse é o texto que mais encaixa com aquilo que foi a intenção de Jesus revelar aos discípulos, porque é uma figura que remete a várias coisas que a gente sabe a partir do Antigo Testamento, que na visão do Antigo Testamento somente Deus poderia andar sobre as águas, e agora o Filho de Deus, aquele que é Deus, está andando sobre as águas. Que Jesus quer comunicar uma mensagem, que assim como ele se revelou de passagem a Moisés, assim como ele se revelou de passagem a Elias, assim como ele se revelou de passagem, mesmo que Jó não notasse, a Jó, ele estava ali passando de forma visível e palpável. É interessante, meus irmãos, que no entanto, essa não é a percepção dos discípulos. Quando Jesus está querendo, a intenção dele é chegar na frente do barco, passar adiante deles, os discípulos notam antes, e eles acham que é quem? Olha Deus, Jesus, o Senhor. Não, eles pensam que é um fantasma. Versículo 49, mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e adoraram. Não, e gritaram. Olha o versículo 50. Pois todos o viram e se assustaram. É incrível, né? Incrível. Aqui as escrituras mostram esse abismo que muitas vezes acontece não entre a revelação de Deus e a reação dos homens. Não que Deus falhe em se revelar, Romanos capítulo 1, mas porque os homens, eles estão presos e apegados aos seus próprios pecados. O Paulo diz aos romanos que os homens detêm a verdade pela injustiça, que dos céus Deus proclama, a ira de Deus se revela dos céus, assim como o seu eterno poder, a sua divindade. Mas os homens, eles retêm a verdade pela mentira, escolhem adorar as coisas criadas ao invés do
e a dor. São a realidade que a Bíblia traz. Então Jesus se revelando e os discípulos estão presos a coisas menores. Mas não acontece só com os discípulos, acontece conosco também. A gente vai ver isso numa aplicação mais tarde. Mas muitas vezes acontece conosco. Não é de se assustar quando você encontra alguém que você está procurando a mensagem do Evangelho de forma clara, de forma translúcida. O beabá da fé, o arroz com feijão da fé. E a pessoa não reage da forma que convém. Quando se canta realidades bíblicas e a resposta do coração, a resposta tímida, quando Jesus se revela através da sua palavra e as pessoas continuam resistentes, porque nós temos aqui no meio do mar os discípulos em tormenta, precisando de um livramento, precisando de Cristo, e quando esse Cristo vem, ao se revelar que é o próprio Deus, se revelar que é o Messias, que é aquele prometido, a reação dos discípulos é um fantasma. Meu Deus! E se assusta. Jesus, meus irmãos, ao se revelar, não foi algo que trouxe calmaria, foi algo que trouxe pânico. Jesus ultrapassou o empirismo daqueles pecadores. Que aqueles pescadores já eram acostumados a andar no mar da Galileia. Eles já eram acostumados a enfrentar o vento, a enfrentar tempestades. E ao contrário do que o mundo moderno possa dizer, isso daqui não é uma realidade de dizer que eles eram pessoas cheias de crendice. Como é que eu posso dizer? Pessoas místicas, pessoas supersticiosas. Não, é porque Jesus rompeu todo o empirismo deles. Isso aqui não é onda, isso aqui não é um forte vento, isso daqui não é um peixe grande. Nós não sabemos o que é, só pode ser um fantasma. Meus irmãos, mas Jesus ele continuou paciente. Assim como Jesus lá no deserto, ele tem paciência e misericórdia com aqueles que são como ovelhas que não têm pastor, Jesus continuou paciente. Os discípulos reagem de forma contrária. Eles reagem de uma forma que declara que eles percebem que Jesus é um fantasma e não o Senhor. E o que é que Jesus faz? Versículo 50. Tem de bom ânimo, tem de coragem. Sou eu. Não temais. Jesus sabia que era muito provável que aqueles discípulos, na sua pequenez, na sua falta de compreensão, ao vê-lo sobre o mar, ao invés de perceberem tudo e assimilarem aquelas verdades, eles reagiriam com medo, temor, e por isso Jesus continua cuidando deles. Jesus se revela não somente ao andar sobre as águas e surgir ali uma teofania clara, que os discípulos só vão entender depois, mas ele também se revela com as velhas palavras. Olha como existe todo um cenário. Aqui as palavras no grego remetem à mesma estrutura de Deus se revelando a Moisés. Senhor, quem tu és? Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. E Jesus mais uma vez se revela dizendo, tem de coragem. Aí no português fica sou eu, né, com uma coisa com menos impacto, mas para um hebreu, um judeu, lendo esse texto, remete logo a Jesus não só dizer, sou eu aquele que vocês conhecem, mas eu sou. Mais uma vez eu me revelo como aquele que se identifica com Deus, uma revelação visível, palpável. E então Jesus, diz o texto para a gente no versículo 51, que ele subiu para o barco junto deles e o vento cessou. Daqui a pouco a gente trabalha esse texto. Mas olha que interessante, o impacto de Jesus se revelar no meio da tempestade, para os discípulos, não foi aquele que se esperaria ter de um discípulo de Jesus que anda há tanto tempo. Por exemplo, o impacto aos romanos ao lerem esse evangelho, que já leem esse evangelho depois da morte e da ressurreição de Jesus, é muito mais concreto do que aquilo que aconteceu com aqueles que viram. Amém, irmãos?
Que tem muito crente que ele queria estar, era no meio da tempestade, vendo Jesus se revelar, mas você ia dizer que ele era um fantasma. É por isso que Jesus disse que João Batista é o maior dos nascidos de mulher, mas ele disse que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Porque nós lemos, meus irmãos, as coisas, os eventos da redenção, os eventos da salvação, com as lentes do Espírito Santo, amém? E os destinatários de Marcos, quando leram isso daqui, eles não leram, é um fantasma, Jesus? Não, eles sabem que é Jesus e que ele é o Filho de Deus e que ele é igual a Deus. Eles estão lendo, provavelmente vendo, nossa, Jesus está andando sobre as águas, ele é o Senhor sobre a natureza, sobre o caos, e ele vai acalmar os discípulos. Enquanto os discípulos estão, meu Deus, quem é esse? Só pode ser um fantasma. Que tormenta. Jesus entra no barco, acalma a tempestade, mas a tormenta permanece dentro dos seus corações. E esse é o último ponto que eu quero abordar hoje, que é a tormenta do coração. Versículos 51 a 56. Então subiu Jesus para dentro do barco deles e o vento cessou. A minha tradução, eu acho que ela não extrai o melhor aqui. A minha é a Almeida século 21. Diz assim: e os discípulos ficaram extremamente impressionados entre si. Mas a ideia aqui não é que eles ficaram impressionados de uau! Mas é que eles ficaram extremamente perturbados, extremamente atormentados, extremamente desorientados, entendeu? Eles ficaram extremamente desorientados, impressionados nesse sentido. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Versículo 52. Pois não haviam compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então, olha o que é que Marcos conecta. Ele está dizendo que não é que eles não entenderam somente o que estava acontecendo ali na tempestade, na ventania, né? Eles não estavam entendendo nem o que aconteceu lá no deserto. Esse texto está conectado com o deserto. Eles provavelmente não estão assimilando nada do que está acontecendo ali, porque na cabeça deles ainda falta assimilar aquilo que aconteceu no deserto. Então veja, Marcos, ele faz questão de registrar a ignorância dos discípulos. Eles eram os alvos primários daquela revelação, mas eles não podiam compreender nada. Nem a multiplicação dos pães e peixes eles haviam entendido. Provavelmente lá no deserto, meus irmãos, lembra da cena do deserto? Senhor, manda esse pessoal embora, por quê? Daqui a pouco vai ficar tarde e vai ficar escuro, não vai dar nem para comprar algo na estrada e não tem comida. Não, vocês vão alimentar eles. Como é que nós vamos alimentar? Veja o que é que vocês têm: 5 pães e 2 peixinhos. Pois vão lá. E alimentou. Jesus orou. E de repente aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentam pelo menos 5.000 homens. Isso aqui é uma contagem militar. Porque o cenário no deserto remete a isso, aquela contagem do povo no deserto. Né? Existe até o destacamento ali de pessoas bem relacionadas a isso, mas ele só conta os homens. É como se tivesse ali também uma linguagem militar. Então tinha o que? 12? Tem gente que conta 18.000 pessoas naquele deserto. E eles alimentam todas aquelas pessoas e sobram ainda 12 cestos cheios. Talvez aqueles cestos estejam dentro do barco e eles navegando pensando: o que aconteceu ali? Que a gente está saindo de lá e não tinha quase nada, só tinha muita gente, e agora a gente está saindo com comida que sobrou. Quem é esse que serve milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos? Martelando a cabeça deles. Quem é esse? Que na situação perfeita de declararmos ele como rei, tinha um povo e tinha um rei. Não é isso que falta? O Messias vem para nos libertar de Roma. E lá no deserto tem milhares de pessoas, pelo menos 5.000 homens. E tem um rei. E todo mundo quer coroá-lo. E ao invés dele pegar o cetro, se sentar no trono e dizer: peguem armas e vamos destituir Roma, é aquele que diz: ei galera, pega o beco. Vamos embora. Vão embora, bora. Vão. Pega o barco e vão lá para o outro lado. Que eu que vou despedir as multidões. Então tudo isso está lá, martelando a cabeça deles. Aí eles foram ao mar, mas a mente está cheia de dúvidas. Talvez o que mais engasga aquele mar na tempestade não seja nem o vento, é a perturbação aqui. Lembra que Marcos estava trabalhando uma pergunta. Qual era a pergunta em Marcos que estava sendo trabalhada? A grande pergunta: quem é este? E ela já foi respondida de todo tipo de jeito, mas essa resposta ainda não chegou na cabeça dos: quem é este?
Quem é este? Essa pergunta está mais respondida a nós que lemos e aos romanos que foram os destinatários primários do que a eles. Quem é este? Quem é este? E agora, diante da revelação do Cristo, que tem poder sobre a natureza e sobre as leis da natureza, porque ele anda sobre as águas, eles continuam de coração endurecido. É o mesmo termo usado para o coração de Faraó. O Faraó endureceu o seu coração. E teve o seu coração pesado. Quando analisava o coração de Faraó, restava mais incredulidade do que fé. E os discípulos estavam do mesmo jeito. O coração deles restava mais incredulidade, atormentação, perturbação, dúvida, do que confiança. Então nós temos aqui, meus irmãos, Marcos fechando o texto, dizendo que Jesus continuou seu ministério realizando vários milagres. É uma forma diferente de Marcos fechar os textos. Os outros textos, Marcos fechava com possessões demoníacas, alguma coisa, ele fecha o texto dizendo: e Jesus e os discípulos, versículo 53, chegaram a Genezaré, atracaram, o barco desembarcou, o povo reconheceu Jesus, correu gente de todo lugar trazendo doentes nos leitos, e onde quer que Jesus entrasse, nos povoados, na cidade, nos campos, levavam os doentes para as praças. Como é que Marcos está fechando, dizendo: olha, Jesus continua sendo procurado pelo povo, mas esse povo continua sem entender quem ele é. Eles estão indo atrás somente de milagres, né? É importante a gente destacar isso, porque vai chegar um momento em que Jesus vai ser recebido com ramos em Jerusalém. Em menos de uma semana depois, o povo vai estar gritando: crucifica, porque esse povo não entendeu quem ele é. E ele encerra com isso. Uma figura que lembra a mulher do fluxo de sangue, né? As pessoas só tocam no manto dele e elas são curadas. Eu quero fazer algumas aplicações, meus irmãos, que diante desse texto que nós lemos. A primeira delas é que o teste da fé não é ficar admirado nem atemorizado. Eu sei que nós já trabalhamos isso várias vezes, essa ideia de que a admiração, ela não é suficientemente uma demonstração de fé. Mas hoje eu quero trazer um nuance diferente, que está sendo destacado agora no Evangelho de Marcos, que não somente a admiração não é suficiente, mas que a evidência da falta de fé não é um ateísmo declarado e nem uma rejeição deliberada. A falta de fé, muitas vezes, ela não é revelada por aquelas pessoas que nós vemos no YouTube, no Instagram, no nosso trabalho, etc., que se declaram ateias e que trabalham contra a fé cristã. Que a falta de fé, muitas vezes, ela não é declarada quando você está anunciando o Evangelho e a pessoa diz assim: eu não quero saber desse Jesus. Porque Marcos está nos mostrando que muitas vezes a incredulidade permanece no coração daqueles que ficam admirados com Jesus, impressionados com Jesus, que a incredulidade permanece no coração até daqueles que ficam atemorizados com Jesus. Ou seja, meus irmãos, o termômetro da fé não é o arrepio, não é o frio na espinha, não é a emoção, não é o choro, não são as lágrimas, nem o hiperfoco inicial de quem se converte e quer saber tudo sobre Jesus. Nós precisamos lembrar que a Bíblia nos revela que a natureza do nosso coração é um coração incrédulo. Um coração, meus irmãos, que não precisa de admiração, um coração que precisa de regeneração, e uma regeneração total. Aqueles discípulos com um coração ainda não regenerado, têm um coração que fica admirado, impressionado, atordoado, mas que ainda não se dobra em compreensão diante da majestade de Jesus. Um coração regenerado, ele não responde somente à admiração, faz parte, amém, irmãos? Um coração regenerado, ele se admira com Jesus, ele fica impressionado com Jesus, ele chora diante de Jesus, ele tem até arrepios e frio na espinha.
estou dizendo que não tem, faz parte do cristianismo, mas não para por aí. Ele responde a Jesus com fé e gratidão. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Senhor, esse é o Salvador, esse é o meu Deus, Senhor meu, Deus meu. Marcos vai deixar claro duas formas de nós medirmos fé e falta de fé. A forma que não é a verdadeira, não se mede fé por admiração. Não se mede fé por admiração. A fé inexistente em muitos corações admirados. Por outro lado, o fruto da fé é revelado em obras e serviço. Quem tem fé revela sua fé através de obras. O que é que Paulo diz aos Efésios? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 10. Nunca é demais lermos esse texto. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. O que é que Tiago, irmão de Jesus, que já foi incrédulo, escreve na sua carta? Vamos lá para Tiago. Capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Pelos frutos os conhecereis, né? Meus irmãos, vamos para uma segunda aplicação. Que nós nunca estamos distantes da supervisão de Jesus. Eu acho que esse é um dos aspectos mais consoladores desse texto. O outro a gente vai abordar daqui a pouco. Mas o primeiro que me chama a atenção é isso, que quando Jesus sai para orar, essa é uma garantia de que os discípulos estão seguros. De que o Senhor não tirou os olhos deles, de que a aparente ausência de Jesus é somente aparente. De que eles não estão menos seguros porque Jesus não está no barco. Pelo contrário, o que esse texto nos revela, meus irmãos, é que o Senhor está conosco, amém? De que Jesus nos vê em nossas tempestades. De que nós não devemos pensar que enquanto lutamos contra o vento, que enquanto estamos prestes a nos render, os olhos de Jesus estão distantes de nós. Não, os olhos de Jesus estão sobre nós. Aqueles que foram comissionados a atravessar e chegar a Betsaida é aqueles que têm um Cristo em oração e que permanece pronto e disposto a guardá-los e socorrê-los. É aquele que passará diante de nós e que nos resgatará no momento propício, amém? Uma outra aplicação, meus irmãos, que nós podemos tirar é que a presença de Jesus, ela é sinônimo de paz. Em Marcos, isso também fica evidente. A gente está já no capítulo 6. Em Marcos vai mostrando, olha, quando Jesus chega, as coisas mudam. E quando Jesus chega, as coisas mudam para um estado de paz. Marcos vai então traçando um padrão. Sempre que os discípulos se distanciam de Jesus, eles são tomados pelo medo, pela insegurança, diante dos reveses da vida. No entanto, quando Jesus se achega e se revela, a bonança chega. A gente canta isso, né? Mestre, chegou a bonança. Mas a gente lembra lá de Marcos capítulo 4, quando Jesus se revela no meio da tempestade, o vento e o mar lhe obedecem. Eles são resgatados dos seus medos, dos seus temores e podem, eu vou colocar por enquanto podem, perceber Jesus como Deus forte. Diz o versículo 51 que quando Jesus entra no barco, os ventos cessam e a paz reina. E o ponto é esse, meus irmãos, é que quando a compreensão sobre Jesus
encontrar repouso no coração e na mente dos discípulos, aquela paz que reina lá fora também reinará lá dentro. É isso que ainda falta para os discípulos. É que quando Jesus chega, a paz chega, mas Jesus precisa entrar em compreensão correta dentro da mente e do coração deles, para que essa paz também entre na mente e no coração deles. Meus queridos irmãos, Paulo fala a Filipenses que é essa paz que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Que nossas mentes e corações extirparão a incredulidade e reinará a paz que excede todo entendimento, guardando nossas mentes e os nossos corações. Mais uma aplicação. Tenha paz, pequeno gafanhoto. Já ouviram falar dessa expressão, pequeno gafanhoto? Tenha paz, pequeno gafanhoto. Há coisas sobre Deus que somente aprenderemos aos poucos. Jesus é muito paciente e misericordioso com a nossa ignorância e com a nossa lentidão. E graças a Deus, amém? Meus irmãos, pensa comigo, no futuro, aqueles discípulos provavelmente devem ter lido esse texto, devem ter conversado entre si, diante da fogueira, no churrasquinho, alguma coisa assim, sobre aquela situação no bar. E dito, como é que nós não percebemos? Como é que pode? Moisés diz assim, eu quero te ver. É o pedido do Antigo Testamento, nós queremos te ver. E Jesus, quando faz isso, graciosamente, a gente não precisou nem pedir. E quando ele vai se revelar diante de nós, passando de forma visível, palpável e tal, o que a gente faz é ter medo e gritar como meninos e pensar que ele é a gente é muito burro mesmo. Nós somos muito tolos, muito ignorantes. Estava ali Jesus no deserto e a gente quer que ele seja um rei militar. Sabe? Tanta coisa acontecendo e a gente sem entender. Eu acho muito legal pensar nisso. Como é que os discípulos viam isso no futuro? Em perspectiva, em retrospectiva, né? Nós não percebemos nada. O que faltava? Faltava o Espírito Santo, faltava fé. E graças a Deus eles perceberam essas coisas e nos ajudam a entender também. Porque provavelmente eles devem ter entendido algo, meus irmãos. Provavelmente passava pela cabeça deles no meio da tempestade, talvez passe pela sua cabeça. Por que Jesus nos mandou para o outro lado do mar? E a gente está aqui à noite enfrentando um vendaval que a gente não estaria enfrentando se ele tivesse nos deixado naquele deserto com a multidão. Não é? Você quando passa por uma tempestade, né? Senhor, por que eu estou passando nessa tempestade? Senhor, já li na tua palavra que se o Senhor quiser, o Senhor passa à frente, entra no barco e a tempestade acaba, mas essa tempestade ainda não acabou. Aqueles discípulos estão lá pensando tudo isso, mas quando eles olham em perspectiva, eles devem estar olhando e pensando, a alternativa àquela tempestade que nós enfrentamos no mar era a gente ter ficado no deserto com um messianismo revolucionário e barato, que não trazia redenção nenhuma. Graças a Deus que Deus nos enviou para o mar. Graças a Deus que Jesus não desistiu de nós e ao invés de dizer, vai, abraça a religião que vocês querem, vivam da forma que vocês querem. Não, ele disse, peguem o barco e vão que eu vou preservar vocês até o fim, e um dia vocês vão entender quem eu sou. Graças a Deus que Jó vai sustentando a sua fé em cacos de telha até o dia em que ele sabe que o seu Redentor vive, e um dia há de se levantar. E um dia, quando Deus se revela para Jó, dizendo, Jó, ele pede o tempo todo, né? Senhor, eu quero falar. Senhor, eu quero uma audiência na tua presença, eu quero falar. E quando Deus se revela, ele fica calado. É Deus quem fala. Quem é? 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 E hoje nós entendemos quem é este.
Este é Jesus. E muitas vezes nós só vamos ter que entender quem é este Jesus quando ele se revelar no meio de tempestades. Meus irmãos, é isso. Conosco também é assim. Haverá coisas sobre Deus que nós só vamos entender no futuro. Tem coisas sobre Deus que nós só vamos perceber no futuro e dizer: ah, foi Deus. Naquele momento lá foi Deus. Até em situações difíceis da vida. Até em situações que você não queria largar o osso, até em situações que doeram em você, mas você vai olhar para trás e vai dizer: foi Deus. Era Ele quem estava cuidando o tempo todo, era Ele quem estava trabalhando, Ele não descuidou de nada, inclusive quando Ele não acalmou a tempestade, inclusive quando Ele não acalmou nossa tempestade no tempo que nós queríamos. E com isso nós vamos crescendo e amadurecendo para entender o cuidado de Jesus no agora. O amadurecimento, meus irmãos, é exatamente quando um dia você e eu enfrentarmos tempestades e ao invés de só entendermos tudo no futuro, vamos entender parte do futuro e sempre haverá coisas para entender, mas pelo menos no agora você vai entender: Jesus não me abandonou, Jesus está me supervisionando, Jesus está me guardando, Jesus está comigo. Perceber o cuidado de Jesus no agora. Percebermos que enquanto vamos mudar a cena da tempestade, né? Jesus vai se revelar como o grande eu sou, no meio da tempestade dos discípulos, e eles não percebem nada. Mas que para nós, meus irmãos, entendemos que Ele cuida de nós em meio à tempestade, enquanto o seu nome é glorificado como o grande eu sou, Deus glorioso sobre tudo e sobre todos, passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Vamos orar?